Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Olá pessoal, a nossa aula de atualidades do mercado financeiro de hoje vai falar a respeito da Lei 179 de 2021, que garantiu a autonomia do Banco Central no nosso país. Legal? Então vamos tentar entender primeiro lá o papel do Banco Central. Nós já sabemos que o Banco Central faz parte do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Ele, na verdade, é um órgão lá vinculado ao Conselho Monetário Nacional e é o órgão de supervisão e o órgão de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Porém, a Lei 179, ela determina um mandato para o presidente e para a diretoria do Banco Central, composta por 9 integrantes. Então essa estrutura ela não muda com a nova lei. São 8 diretores e 1 presidente do Banco Central, mas na autonomia está colocado lá 4 elementos importantes. Primeiro, que a grande preocupação da autoridade monetária, ela continua sendo com o controle da inflação. Isso porque o Banco Central, no Brasil e no mundo, tem que fazer a defesa do valor da moeda. A inflação, ela é considerada um grande mal dentro da economia, porque ela tira renda, sobretudo da população mais pobre, que não tem como majorar os próprios salários na velocidade, na intensidade em que o nível de preços é aumentado. Por outro lado, ela desorganiza o sistema de preços relativos dentro da economia e, por um outro lado, causa um prejuízo ao próprio governo, que perde receita real, porque entre o período de apuração e o efetivo recolhimento do tributo ao cofre público, dentro de um quadro de inflação alta, implica uma perda de receita real corrompida pelo aumento generalizado do nível de preços. Então, a primeira tarefa de todo o Banco Central no Brasil e no mundo é a defesa do valor da moeda, o controle da inflação. Mas a autonomia do Banco Central no Brasil, ela prevê também que caberá ao Banco Central do Brasil, na sua competência de supervisão e de fiscalização, buscar contribuir para a eficiência do sistema financeiro nacional, ou seja, que nós possamos ter um sistema financeiro que atue com o máximo de eficiência, de economia de recursos, para poder ter o melhor atendimento possível ao conjunto de demandas da própria sociedade. Perfeito? A terceira questão é que o Banco Central fica agora responsável por buscar mecanismos para tentar atenuar as flutuações do nível de atividade econômica. Leia-se aí, é o que nós chamamos comumente em economia de mandato duplo. De um lado, a autoridade monetária, ela está e tem que estar preocupada com a defesa do valor da moeda e, portanto, com o controle da inflação, mas, de um outro lado, ela também tem que estar preocupada com o nível de crescimento econômico, porque o crescimento econômico ele impacta na receita do próprio governo, impacta no bem-estar do conjunto da coletividade e impacta no nível de emprego. E esse é o quarto ponto do mandato do Banco Central. Ele tem que buscar a redução da taxa de desemprego para que a economia funcione, na medida do possível, ao pleno emprego do uso dos fatores de produção, ok?
Nós vamos saber que essa lei, a 179, como eu disse, ela não altera a estrutura do Banco Central, porém, ela define agora um mandato para o presidente e os diretores, 9 ao total, 8 diretores, 1 presidente. Cada um deles terá um mandato de 4 anos. Porém, a gente vai observar que a entrada do presidente e dos diretores se darão em momentos diferentes. O objetivo é a gente ter um Banco Central, na medida do possível, o mais plural, né? Portanto, com participação de diretores que muitas vezes estão ligados a um determinado governo, que vai conviver, pelo menos parcialmente do tempo, com diretores que estão ligados a outros governos e, portanto, com uma linha econômico-ideológica distinta. Lembrando, embora haja uma presidência do Banco Central, as decisões do banco sempre são tomadas de maneira colegiada, tudo bem? O que significa dizer que o presidente, embora ele seja o grande responsável pela instituição, ele não determina as decisões da própria instituição, porque a decisão tem que ser tomada em colegiado, justificada, lavrada em ata e estando disponível para as autoridades competentes, como, por exemplo, a Comissão Econômica do Parlamento, seja da Câmara, seja do Senado, que pode convocar o presidente do Banco Central a prestar esclarecimentos ao Parlamento brasileiro. Perfeito? Mas a autonomia, ela rompe com aquela ideia de subordinação do Banco Central ao Ministério da Economia, ou Ministério da Fazenda, como se queira chamar, e podendo ser demitido a diretoria e a presidência a qualquer tempo por uma decisão do chefe do Poder Executivo. Agora, o mandato é fixo, de 4 anos, podendo ser reconduzido presidente e diretores apenas uma única vez, e existem algumas condições para que essa diretoria e esse presidente possa ser removido do cargo. Via de regra, vale o conceito da irremovibilidade, para garantir essa autonomia administrativa, financeira, funcional do Banco Central. Perfeito? Claro que a remoção de um diretor ou presidente pode se dar em condições específicas, como, por exemplo, a pedido do próprio diretor ou do próprio presidente, em casos em que ocorra, o transitado em julgado de crime cometido ou que haja algum tipo de infração à norma vigente. Legal? Então vem para cá para a gente tentar entender ponto a ponto a autonomia do Banco Central. Então, a Lei Complementar 179 de 2021, ela estabelece a autonomia do Banco Central e tem a estabilidade de preços como sendo o objetivo fundamental do BC, que sem prejuízo desse objetivo também irá zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro e ainda naquilo que nós chamamos de mandato duplo. O mandato duplo, ele pressupõe todas as tentativas de controle para a estabilidade de preço, ou seja, da inflação, mas também que busque suavizar as flutuações no nível de atividade econômica e, claro, fomentar o pleno emprego. Bom, a diretoria do BC continua sendo composta por 9 integrantes, sendo um deles o presidente da autoridade monetária. A composição não altera a estrutura atual, também mantém o presidente da República o papel de nomear cada um deles. E lembrando, que cabe ao presidente da República nomear, mas ocorre a famosa sabatina no Senado da República. Isso porque o Senado no Brasil, ele representa os Estados Federados e, portanto, ele é uma casa revisora da Câmara dos Deputados que representa o interesse do conjunto da população em geral. Então, cabe ao Senado, segundo a Constituição, inquirir cada um dos diretores e presidentes do Banco Central indicado pelo chefe do Executivo, sabatiná-los e aprová-los ou não. E aí sim, cabe ao presidente da República a nomeação de cada um deles. Perfeito? Algumas condições são condições lá exigíveis de todos aqueles que são diretores
ou presidente do Banco Central no Brasil. São elas. Eles deverão atender aos seguintes pré-requisitos: serem brasileiros idôneos, ter reputação ilibada, ter notória capacidade em assuntos econômico-financeiros ou conhecimentos que os qualifiquem para a função. Lembrando que esses 9 integrantes terão a posse em datas diferentes. Então, os mandatos, tudo bem? Eles começarão a partir do primeiro dia útil do terceiro ano de cada governo. Então, o mandato, ele começa ali, no primeiro dia útil do terceiro ano de mandato de cada governo. Lembrando também que os diretores, eles serão empossados, né, em datas diferentes, tudo bem? A gente sabe lá que no primeiro dia útil do terceiro ano de governo, haverá a posse do presidente do Banco Central. E a partir dali, eu tenho um conjunto de diretores, também para o mandato, né, de 4 anos, tudo bem? Que começarão em datas distintas. Então, eu vou ter, por exemplo, né, 2 diretores, vamos sempre colocar aqui 2, tá? 2 diretores que vão começar dia 1º de março, no primeiro ano de mandato do presidente, eu terei 2 diretores, né, que assumirão a sua função no dia 1º do segundo ano de mandato do presidente, 2 diretores que novamente assumirão em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do presidente e, por fim, eu terei também em dia 1º, 2 diretores assumindo no 4º ano de mandato do presidente. O que significa dizer, então, que ao longo de um mandato, né, de 4 anos, eu terei a rotação de todos os 8 diretores que compõem o Banco Central. A ideia, de novo, é tentar dar a maior pluralidade de visões econômico-financeiras dentro da autoridade monetária. Isso porque, pessoal, muita gente, inclusive quando eu dou aula, né, de economia, vem me questionar o seguinte: professor, mas economia, da qual a economia bancária, que nós traduzimos para concurso público como conhecimentos bancários, não é uma ciência exata? Não. Economia é uma ciência social, né? A gente vai utilizar da matemática, da estatística, da econometria para tentarmos lá entender alguns cenários, alguns panoramas e até olhar retrospectivamente alguns dados para chegarmos a algumas conclusões, mas a economia não é uma ciência exata, ela é uma ciência social. E nesse sentido, então, nós temos visões de mundo que são muito distintas e visões econômico-financeiras que também são muito distintas. Então, a ideia de eu ter um colegiado que toma decisões em colegiado, que tem que justificar perante o parlamento essa tomada de decisão e, claro, junto a todos os órgãos competentes, enfim, até o próprio Poder Judiciário, e que tem que dar transparência às atas de cada uma das suas decisões e que vai contar com 2 novos diretores a cada ano, significa dizer, pelo menos em tese, que eu teria uma pluralidade de ideias e de debates dentro da autoridade monetária para que as melhores decisões sejam tomadas. Perfeito? Olha para cá, vamos tentar entender isso. O Senado continuará responsável pela aprovação dos nomeados. Atenção, o começo de mandato será sempre
no primeiro dia útil do terceiro ano de cada governo. A criação de mandatos, que é o período de permanência do presidente e dos diretores, será de 4 anos. Hoje, não existe um prazo definido. Há uma possibilidade de recondução. O presidente e os diretores do BC poderão ser reconduzidos só uma única vez ao respectivo cargo, e o mandato de presidente do Banco Central terá 4 anos, com início no dia 1º de janeiro do terceiro ano do mandato do presidente da República. A partir daí, eu tenho que o mandato do presidente do BC é de 4 anos, com início em 1º de janeiro do terceiro ano do mandato do presidente da República, e o mandato dos diretores do BC terão duração de 4 anos, observando-se a seguinte escala. Então, 2 diretores terão mandatos com início no dia 1º de março do primeiro ano de mandato do presidente da República, 2 terão mandatos com início em 1º de janeiro do segundo ano do mandato do presidente da República, 2 no início, de 1º de janeiro do terceiro ano, e 2 terão mandatos com início em 1º de janeiro do quarto ano de mandato do presidente da República. Bom, o presidente do Banco Central só poderá ser demitido em 4 hipóteses. A pedido, em caso de enfermidade que o incapacite o titular para o exercício do cargo, quando ele for condenado numa decisão transitada em julgado, ou seja, que não cabe recurso, ou proferida por órgão colegiado pela prática de improbidade administrativa ou crime, cuja pena acarrete a perda do cargo, ou quando apresentar comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos da própria instituição. Então, aqui é importante lembrar que os cargos de presidente e diretor não poderão exercer qualquer outra atividade profissional, à exceção de professor. Não poderão manter participação acionária, direta ou indireta, em instituição financeira que esteja sob a supervisão ou fiscalização do Banco Central, e depois que o presidente ou o diretor do BC sair, ele não poderá ocupar cargo no setor financeiro antes de 6 meses da saída do seu cargo, o que significa dizer que esse será o período, abre aspas, de quarentena. Isso porque o diretor, e o presidente do Banco Central, ele detém uma série de informações que são informações sigilosas, informações estratégicas da atuação do Banco Central dentro do mercado de capitais, do mercado de câmbio, do mercado monetário, que poderia ter um impacto, dessas informações na eventual lucratividade ou melhor desempenho se ele fosse trabalhar imediatamente numa instituição bancária ou financeira ao deixar o cargo. A ideia da quarentena foi estabelecida de 6 meses, em alguns países essa quarentena é até de 2 anos, exatamente porque se entende que o diretor e o presidente têm informações privilegiadas da autoridade monetária. Aqui tem uma questão para a gente pensar e que às vezes é cobrado em prova, porque nós temos argumentos a favor e argumentos contra a autonomia do Banco Central. Quem é a favor vai dizer que essa experiência é uma experiência referendada pela maioria dos países considerados centrais. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Federal Reserve, o Banco Central americano, tem um mandato. O mesmo acontece para o Banco Central Europeu, para o Banco da Inglaterra, para o Banco do Japão, todos eles com mandato fixo e uma certa autonomia para a autoridade monetária. Por um outro lado, eles vão dizer que se o Banco Central ele é autônomo, ele fica, abre aspas, blindado de qualquer tipo de posicionamento político e ideológico do governo de ocasião e até mesmo do próprio parlamento, uma vez que ele tem um mandato para cumprir um conjunto de tarefas que nós elencamos no início da aula, Garantir a estabilidade, na medida do possível, com crescimento econômico e redução do desemprego,
garantir o valor da moeda controlando a inflação e garantir a eficiência do sistema financeiro nacional. Então é esse o mandato que ele vai cumprir, tudo bem? Por um outro lado, a gente vai analisar que a experiência mostra que os países que têm bancos centrais autônomos, via de regra, eles têm maior confiabilidade por parte dos agentes econômicos. E se os agentes econômicos, por exemplo, num regime de metas de inflação como no Brasil, não achar que o Banco Central não vai tervegizar em utilizar a política monetária, sobretudo, para alcançar o centro da meta de inflação, a tendência é de nós termos uma inflação mais sob controle e uma taxa de juros menor, o que acaba contribuindo para o crescimento econômico do país no longo prazo. Por um outro lado, existe um grupo que é contra essa autonomia. Isso porque hoje, na economia, né, não é um assunto específico de conhecimentos bancários, mas para a gente ter uma visão alargada sobre o assunto, hoje na economia, embora a gente faça a diferenciação, né, entre política fiscal, política monetária, política cambial, política creditícia, de comércio exterior, né, etc. e tal, na verdade, todas essas políticas têm impactos entre si e não podem ser tratadas de maneira completamente isolada, porque uma decisão de política monetária do Banco Central, ela tem impacto, né, sobre o gasto público, porque a elevação da taxa básica de juros Selic, por exemplo, para combater a inflação, aumenta o gasto público na conta financeira, porque o governo está pagando mais juros, tudo bem? Então, existem muitos economistas que se preocupam com esse processo de autonomia, já que eu não posso coordenar as políticas macroeconômicas de maneira de maneira completa, uma vez que a autoridade monetária ela é completamente independente, autônoma, e, portanto, o governo não pode coordenar, por exemplo, a política fiscal, a política de crédito, junto com a política monetária e a política cambial, porque política monetária e cambial estão sob a alçada da autoridade monetária. E isso é alijar, né, o governo de parte do controle macroeconômico. Essa é uma crítica que, no meu entendimento, é bastante razoável e é presente. A outra questão é que é muito comum no Brasil a famosa porta giratória, né? Onde, por exemplo, alguém entra para o Banco Central, né, tem um contato muito intrínseco, diria eu até inapropriado, né, com o setor bancário e financeiro privado, e aí muitas decisões são tomadas, né, tendo como visão apenas o setor bancário e financeiro e não o interesse da coletividade como um todo, e tão logo eu vá terminar de cumprir o meu mandato, imediatamente eu vou para a diretoria, para a presidência de um grande banco ou de uma grande financeira, ou quiçá até para um organismo internacional. Essa porta giratória, no meu entendimento, de novo, é uma crítica muito pertinente, né? E é por isso que alguns países colocam uma quarentena mínima de 2 anos, né? Exatamente para desestimular que essa informação privilegiada vá parar direto para a iniciativa privada. Outra questão é a questão da legitimidade, porque quem dá a legitimidade é o conjunto da sociedade. Então a sociedade, quando ela escolhe um presidente e um parlamento, ela está dizendo qual é a linha de ação política, econômica, social que ela quer que seja adotada. Então, quando eu tenho um mandato, eu estou acreditando na tecnocracia e que essa tecnocracia ela é neutra. Então, rompa isso na sua cabeça. Há muito tempo que a gente não acredita mais na academia, nas universidades, na neutralidade. Neutralidade não existe. A própria tomada de decisão na abordagem de um determinado assunto ou a escolha de um método de pesquisa ou do objeto da pesquisa já revela a toda a nossa característica ideológica a respeito daquele tema. É claro que eu posso discutir se eventualmente essa ideologia ela é pertinente ou não pertinente, adequada ou não adequada, se ela condiz com a realidade ou não condiz com a realidade, se ela é acertada ou errática. Porém, todos têm alguns tipos de valores que vão trazer para a sua atividade profissional. E no Banco Central não é diferente.
A gente observa, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é uma meca do capitalismo internacional, que quando você tem um presidente do Federal Reserve mais ligado a um partido ou a outro, o conjunto de decisões do banco acaba sendo completamente díspare, né, do seu antecessor por vezes. E a ciência econômica mostra de maneira muito clara que todos nós temos uma profunda motivação ideológica. Repito, que a gente pode questionar é se essa ideologia é legítima ou não, mas que todos a têm é fato. Então a grande questão é que quando você elege um parlamento e uma presidência da República, você está dando legitimidade para o tipo de política que você quer implementar. Agora, quando eu tenho, né, um banco central, que é uma agência pública, de maneira autônoma, eu estou delegando, né, essa legitimidade para alguém que não foi eleito. Alguém poderia ponderar comigo, peraí, professor, mas eu, através de um sistema de indicação e de sabatina no Senado, eu indiquei quem é o diretor. Ok, mas no momento que ele assume a diretoria, ele não pode ser removível. É a irremovibilidade. E, portanto, né, a não ser naqueles casos que nós citamos aqui, ele se torna, de fato, né, autônomo em relação às forças que lá o colocaram. E esse é um problema de legitimidade grave. Tudo bem? Então vem para cá. Então, a autonomia do Banco Central, né, o objetivo principal é assegurar a estabilidade de preço, o objetivo secundário, né, que pode ser cobrado em prova, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações da atividade econômica e fomentar o pleno emprego, e aí aqueles outros elementos que nós colocamos, né, da diretoria colegiada, do mandato do presidente e dos diretores, a possibilidade de exoneração, né, o vínculo administrativo, lembrando, né, que o BC passa a não ser vinculado a nenhum ministério, o BC é uma autarquia de natureza especial com autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira, e a prestação de contas, o BC deverá apresentar ao Senado da República, no primeiro e no segundo semestre de cada ano, o relatório de inflação e de estabilidade financeira. O BC continuará também a divulgar os comunicados e atas das decisões de política monetária, de indicadores de conjuntura e outras informações, e há uma fixação da meta de inflação, continuará sendo uma responsabilidade do Conselho Monetário Nacional, ok? Então, quais são os argumentos pró e contra? Dentro dos argumentos a favor, a ideia é blindar o Bacen de ser capturado pelos interesses governamentais. Para os defensores, essa autonomia é fundamental para melhorar o investimento externo e a percepção do que é feito dentro do Brasil, pois ajudaria a controlar a inflação. Quem é contra, coloca que a autonomia retira do presidente um importante instrumento de política macroeconômica e observando que o que é bom para o mercado financeiro não necessariamente será bom para o restante da população. E, por fim, o risco de captura dessa instituição através do setor privado, tudo bem? E a falta de legitimidade democrática. Lembrando, alguns países, como os Estados Unidos, já possuem um banco central autônomo, entretanto, a questão é que, neste caso, existem instituições e legislação de regulação sólida para que os interesses do setor financeiro não prevaleçam frente aos interesses da população em geral. Dado o debate que se deu em torno dos depósitos remunerados pelos bancos comerciais junto à autoridade monetária do Banco Central, em troca de parte das chamadas operações compromissadas. Legal? Então, primeiro, vamos tentar entender o que são as operações compromissadas. As operações compromissadas nada mais são, né, do que o processo de venda e recompra, né, de títulos públicos pela autoridade monetária do Banco Central. Lembrando que no Brasil o Banco Central não pode emitir título público. Então ele trabalha com título que foi emitido lá
pela Secretaria do Tesouro Nacional, tudo bem? Pelo Tesouro Nacional. Mas o Banco Central, ele quer controlar o nível de liquidez dentro da economia. Entendido liquidez aqui como a disponibilidade de moeda para os agentes econômicos. Por que o governo quer controlar a liquidez? Porque através do controle dessa liquidez, eu controlo, em tese, né, a disponibilidade de moeda e, portanto, a taxa de juros, que tem impacto sobre o consumo e sobre o investimento e também sobre a inflação, o crescimento econômico e o desemprego ou não. Vou tentar explicar. Quando o governo, por exemplo, objetiva aumentar o nível do produto interno bruto e reduzir a taxa de desemprego, como é que ele atua? Ele permite, né, ou ele fornece uma maior liquidez dentro do mercado. Quanto maior liquidez, quanto maior a oferta de moeda, ceteris paribus, que é uma expressão em latim chamada tudo o mais permanecendo constante, eu tenho que a oferta de moeda será maior que a demanda, provocando então a queda no preço da moeda. Ora, o preço da moeda são os juros, né? Então, nesse caso, quando o governo permite mais liquidez na economia, eu tenho mais moeda. A oferta de moeda maior que a demanda faz o preço da moeda cair, que são os juros. Quando os juros caem, obviamente que aplicar dinheiro, né, em renda fixa ou em título público, por exemplo, se torna menos vantajoso. Então, nós chamamos isso de perda de motivo portfólio. Deixa de ser atraente colocar dinheiro em título público ou em renda fixa, por exemplo. Então, nesse caso, parte dessa moeda vai virar lá consumo e investimento. E quanto mais consumo e mais investimento, maior a demanda agregada. Como nós sabemos que a demanda agregada é a demanda por todos os bens e serviços da economia e que essa demanda agregada ela determina o nível do produto no curto prazo, a tendência é de eu ter mais produto e menos desemprego. Perfeito? Mas o inverso também é verdadeiro. Quando o governo, né, ele quer diminuir a liquidez do mercado, ele enxuga a quantidade de moeda. Ao enxugar a quantidade de moeda, a oferta de moeda se torna menor do que a demanda e o preço da moeda sobe, os juros se elevam. Com os juros mais altos, né, título público e renda fixa se torna mais atraente, então cresce o motivo portfólio para as aplicações financeiras. E por um outro lado, o crédito fica mais caro, o que desestimula o consumo e o investimento, tanto das famílias quanto das firmas. Com menor demanda agregada, então, eu tenho uma tendência de queda do nível de preço e isso ajuda a controlar a inflação. Legal? Para a gente poder entender, eu vou botar isso no quadro. Vem para cá. Então, o que eu tenho, né? Nós vamos imaginar aqui duas hipóteses para você compreender, tá? A gente está falando aqui a respeito de liquidez, entendido liquidez aqui como a disponibilidade de moeda para os agentes econômicos, tudo bem? Então vamos imaginar que o governo tenha lá como objetivo promover o crescimento do PIB, do nosso produto, e produzir a queda da taxa de desemprego. O que o governo faz então, né? O governo vai buscar mecanismos para aumentar a liquidez na economia, repito, entendido aqui como a disponibilidade de moeda para os agentes econômicos. Quanto maior a liquidez, quanto maior a disponibilidade de moeda, isso faz com que a oferta de moeda seja maior do que a demanda, provocando então a queda do preço da moeda. E qual é o preço da moeda? Não são os juros? Ora, se eu tenho então agora uma queda de juros, que nós vamos chamar de R de rate, né, em inglês,
Quando a taxa de juros cai, a tendência é que o crédito fique mais barato e, portanto, isso faz aumentar o consumo das famílias e faz aumentar o investimento das firmas. Como consumo e investimento significa a maior parte da demanda agregada, a tendência é de que a demanda agregada cresça. E quando a demanda agregada cresce, a tendência é de eu ter mais PIB e menos desemprego. Mas vamos imaginar uma hipótese inversa, tudo bem? Vamos imaginar agora que o objetivo do governo seja provocar a queda da inflação. Então, nesse caso, é interessante que eu diminua a liquidez dentro da economia, que eu diminua a disponibilidade de moeda para os agentes econômicos. Agora, se a oferta de moeda é menor do que a demanda, o preço da moeda sobe, que são os juros. Quando os juros sobem, automaticamente eu tenho uma elevação de R, de juros, rate, que provoca a queda do consumo, porque o crédito fica mais caro e há uma queda do investimento da firma. Lembrando que investimento da firma aqui é entendido como formação bruta de capital fixo, que é a aquisição de máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações. Portanto, aqui eu promovi uma queda na demanda agregada. E agora, se a demanda agregada ela é menor que a oferta agregada, o nível de preços da economia cai, o que ajuda a controlar a inflação. Perfeito? Então, o que são as operações compromissadas, né? A operação compromissada é um dos mecanismos utilizados pelo Banco Central para controlar o nível de liquidez dentro da economia, maior ou menor oferta de moeda. Por que ela é chamada de compromissada? Porque o Banco Central ele não tem, no Brasil, a faculdade de emitir título próprio. Ele emite títulos que vêm do Tesouro Nacional, né? Então, o que acontece? Quando ele vende título, ele faz uma operação compromissada porque ele próprio se compromete a fazer a recompra daquele título no prazo determinado, pagando a taxa de juros que foi determinada em contrato. Então, é uma operação de venda compromissada com a recompra. Então, nesse caso, o Banco Central está tentando controlar o nível de liquidez dentro da economia. E qual é o problema das operações compromissadas? É que, como eu disse, o Banco Central não emite título próprio. Então, nesse caso, eu tenho que utilizar títulos do Tesouro Nacional. Como todo título emitido pelo Tesouro Nacional em posse, né, dos agentes econômicos é dívida pública, isso é contabilizado na dívida bruta do governo geral e é contabilizado na dívida líquida do setor público. E, portanto, eu acabo tendo um número, né, de dívida que, na verdade, não é exatamente real. Por que ele não é exatamente real? Porque a operação de venda e a recompra do título público é apenas uma operação monetária entre o Banco Central e o mercado para controlar o nível de liquidez. Ele não diz respeito ao aumento ou à diminuição da dívida pública brasileira. E por isso, muitos economistas, e eu também, preferem utilizar um outro mecanismo, que é o mecanismo do depósito remunerado voluntário dos bancos comerciais junto à autoridade monetária do Banco Central. Por que isso é mais interessante? Não significa, claro, que a operação compromissada vai deixar de existir. Significa apenas que eu estou dando mais uma oportunidade para que o Banco Central tenha mecanismos para controlar o nível de liquidez de acordo com o interesse, né, definido pelo Conselho Monetário Nacional para a nossa política monetária. Então, nesse caso, o Banco Central vai atuar com um instrumento meramente monetário, que é o depósito remunerado. Então, eu não tenho a emissão e nem o compromisso de recompra, né?
os bancos vão poder alocar o seu excedente de liquidez no Banco Central por um prazo mínimo de 1 dia e serão remunerados por isso. E com isso, eu diminuo as operações compromissadas, que além de serem operações no Brasil de curto ou curtíssimo prazo, a imensa maioria, pouca gente sabe no Brasil, que no Brasil vence operações compromissadas de até R$1 trilhão num prazo de pouquíssimos dias ou semanas, que o Banco Central continuamente vai realizando essas operações de venda e recompra. Então eu dou um outro mecanismo para o Banco Central para ele controlar a liquidez, com a vantagem de que o depósito remunerado ele não entra no cálculo nem na dívida bruta do governo geral, nem na dívida líquida do setor público. E isso facilita para que eu tenha uma análise mais adequada a respeito da real dívida do Estado brasileiro. Legal? Olha para cá. O governo federal, ele enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei 9248 de 2017, que autoriza o Banco Central a acolher os depósitos voluntários a prazo de instituições financeiras. A medida foi aprovada pela Lei 14.185 e regulamentada pelo Banco Central em agosto de 2021. Ela permitirá que as instituições financeiras realizem os depósitos em suas respectivas contas no Banco Central de forma remunerada. Eles serão remunerados com prazo mínimo de 1 dia útil. Hoje, o Banco Central ele administra a quantidade de dinheiro no sistema bancário por meio da venda com o compromisso de recompra dos títulos públicos de sua carteira, as chamadas operações compromissadas. Com os depósitos voluntários, o Banco Central então ganha mais autonomia, uma vez que ele deixa de depender exclusivamente dessas operações para regular a liquidez bancária e, consequentemente, tentar manter a taxa básica de juros na economia próximo da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, lembrando, por uma particularidade do Brasil, as chamadas operações compromissadas, como o Banco Central não pode emitir título próprio, essas operações compromissadas, elas trabalham com títulos do Tesouro Nacional. Ora, um título do Tesouro Nacional nada mais é do que uma confissão de dívida, do governo federal junto aos agentes econômicos. Então, como é título do Tesouro Nacional, a operação compromissada, ela entra no cálculo, da dívida bruta do governo geral e entra no cálculo da dívida líquida do setor público, o que acaba criando um problema, porque essas dívidas passam a apresentar valores que não são reais. Isso porque a operação realizada pelo Banco Central não gera aumento e nem diminuição do endividamento público propriamente dito. É apenas uma operação monetária para tentar controlar o nível de liquidez dentro da economia. Agora, quando eu trabalho, com o depósito remunerado, esse depósito remunerado, ele é apenas uma operação monetária e, portanto, ele não entra no cálculo nem da dívida bruta do governo geral e nem na dívida líquida do setor público e que, portanto, essas dívidas podem apresentar números que são mais fidedignos, mostrando, portanto, melhor a solvência, a capacidade de pagamento do Estado brasileiro. Perfeito? Sendo assim, o que eu tenho, Eu tenho que os bancos centrais,
de reconhecida reputação técnica, como, por exemplo, o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu, já contam, com depósito remunerado entre os seus instrumentos para tentar administrar a liquidez da economia. O depósito voluntário tem diversas características favoráveis, como a efetividade na absorção de recursos livres no sistema bancário, a simplicidade, um baixo custo operacional e um fácil entendimento pelos agentes financeiros. No entanto, a gente vai observar que esse depósito remunerado ele não está isento de crítica. Por exemplo, no Brasil, a gente tem um grupo que é da auditoria cidadã da dívida pública brasileira, que vai dizer que se criou mais um mecanismo para se remunerar os bancos comerciais no Brasil quando eles têm excesso de liquidez a risco zero. E eles estão errados? Não, não estão errados. Na verdade, se criou um outro mecanismo para remunerar o excedente de liquidez dos bancos com um custo zero para os bancos e remunerado. Só que esse mecanismo, ainda assim, é muito melhor do que a operação compromissada, porque a operação compromissada, além do Banco Central também pagar juros nessas operações para tentar controlar o nível de liquidez da economia, tem um efeito colateral, tem uma externalidade negativa, que é o fato de que o título público ele conta na dívida bruta do governo geral e na dívida líquida do setor público, algo que o depósito remunerado não conta. E, portanto, não parece ser pouca coisa, mas na verdade é uma grande coisa, porque na verdade eu vou ter um indicador mais fidedigno da dívida bruta e da dívida líquida para tentar mensurar de maneira mais adequada o grau de solvência do Estado brasileiro. E isso é muito positivo para a definição de taxa de juros dentro da economia, que aí sim tem um impacto sobre a economia real. Legal? Olhando para cá. Os depósitos voluntários não significam o abandono das operações compromissadas com títulos de emissão do Tesouro Nacional. Elas continuarão a ser o principal instrumento utilizado pelo Banco Central na gestão da liquidez. O novo instrumento será introduzido de maneira gradual e parcimoniosa, com limites a serem estabelecidos pela própria regulamentação do Banco Central. A ideia é que essa diversificação possa reduzir o uso das operações compromissadas. Lembrando, o problema das operações compromissadas é que, como no Brasil o Banco Central não pode emitir título próprio, ele usa os títulos do Tesouro Nacional. A emissão de títulos para esse fim acaba entrando na soma da dívida pública, mesmo que o governo não esteja, na prática, arrecadando nada. Assim, uma ferramenta de política monetária acabou tendo um impacto fiscal, contabilizado como dívida, quando na verdade é apenas um ativo para controlar o nível de liquidez dentro da economia. Então, o que diz a proposta que foi aprovada, O Banco Central é autorizado a acolher depósito voluntário à vista ou a prazo das instituições financeiras. As remunerações dos depósitos serão estabelecidas pelo BC de acordo com o respectivo prazo e não poderão ser maiores do que os juros pagos pelo próprio Tesouro Nacional a título do referido depósito. O BC deverá divulgar ainda, semestralmente, um demonstrativo de depósito voluntário e trimestralmente prestará conta ao Congresso Nacional sobre as operações realizadas. A intenção é substituir as operações compromissadas pelos depósitos remunerados, reduzindo, portanto, a dívida pública do país. Tudo bem? Quais são as críticas? Um levantamento feito lá pela Auditoria Cidadã da Dívida aponta problemas na PL 3877 que foi aprovada e considera que a proposta é um retrocesso para a economia brasileira. A associação alerta que o BC
ele acaba premiando os bancos com dinheiro público e remunerando as instituições financeiras com verbas da população, que poderiam ser usadas no estímulo da economia e em investimento prioritário na saúde e na educação. O que a auditoria não diz, né, é que, na verdade, esse gasto já acontece, porque quando o Banco Central ele emite lá uma operação compromissada, ele está vendendo com um compromisso de recompra o título público para controlar a liquidez. E nessa operação já são pagos juros, né? Ninguém compra um título público pelos lindos olhos, né, do governo ou do Banco Central. Eu compro porque o Banco Central se comprometeu a recomprar o meu título e pagar juros. Então, na verdade, é apenas uma troca, já que os depósitos remunerados não poderão, pelo projeto e pela lei, ter remuneração acima da taxa de juros que é realizada em operações com títulos públicos federais. Portanto, não há aí um aumento de gasto por parte do Banco Central. Legal? E do mobile banking, que na verdade fazem parte de um sistema maior que nós chamamos de remote banking. O remote banking são todas as formas remotas de entrar em contato com a instituição a qual o cliente está associado. Bom, a gente sabe que esse remote banking, ele pega lá o internet banking, o mobile banking, o phone banking, claro, pega os caixas 24 horas, que são caixas multibancos, tem os caixas eletrônicos da própria instituição e, eventualmente, eu tenho outros canais, como, por exemplo, o acesso, né, através de e-mail, e agora os bancos começam a utilizar de maneira mais intensa aplicativos de texto, como, por exemplo, o WhatsApp e o Telegram, e há ainda a possibilidade, dentro de um conceito um pouco ainda mais amplo, chamado de Omnichannel, onde a instituição entrará em contato com os seus clientes e com clientes potenciais, obtendo lá uma série de informações preciosas para a montagem lá de produtos e serviços que serão ofertados, que é o conceito Omnichannel, que envolve inclusive as redes sociais, como o Facebook, como o Instagram, como o LinkedIn, como o Twitter. Legal? Aula de hoje, para a gente falar especificamente a respeito do Internet Banking e do Mobile Banking, esse último que virou aí a principal mecanismo de contratação de produtos e serviços e de entrada de contato do cliente com a instituição. Bom, primeiro é importante a gente lembrar que tudo isso só é possível porque o Brasil está participando de uma grande revolução tecnológica. Diga-se de passagem, infelizmente, o Brasil entra nessa revolução tecnológica a rebote dos países centrais. Aliás, é o que normalmente acontece com países periféricos como o Brasil, mesmo que nós consideremos o nosso país como um país emergente. Fato é que desde a década de 1970, nós estamos vivenciando a chamada Terceira Revolução Industrial, que é uma revolução que é denominada de técnica científica informacional. Ela envolve setores, por exemplo, como a nanotecnologia, a biotecnologia, a robótica, a informática, as telecomunicações, médica, espacial, biotécnica e por aí vai. O que nos interessa para o setor de banking é o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação. E aqui nós temos um grande avanço com o processo de democratização do acesso no Brasil a partir dos anos 2000 da internet 4G e também da internet banda larga, notadamente através de fibra ótica ou de rádio. A gente vai perceber então que quando nós olhamos o mapa de cobertura do Brasil, praticamente o Brasil todo já está integrado pela rede 4G, em grande parte por fibra ótica e também por sinais de rádio. E agora entra no Brasil a tecnologia do 5G, a quinta geração de internet, o que promete aí uma aceleração ainda maior no tráfego de dados pela rede mundial. Muito atento a isso tudo e percebendo que grande parte dos clientes querem praticidade, dinamicidade, ter acesso com a instituição em qualquer lugar, 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados,
para contratar produtos e serviços, fazer transferências, pagamentos ou ter acesso a dados como saldo de conta, dentre outros, os bancos, então, primeiro, começaram a investir fortemente no Internet Banking. O Internet Banking nada mais é do que um programa de interface entre a instituição e o cliente. E a partir dali, da mesma forma que no Mobile Bank, eu posso fazer praticamente todas as operações, com a exceção de duas, que é o depósito e o saque físico de numerário. O resto, praticamente tudo, pode ser feito pelo Internet Banking. Aqui é importante a gente lembrar, no entanto, que o Brasil também passa por uma transformação e aquela distinção entre banco digital e banco digitalizado se aplica. No banco digitalizado, que é o banco tradicional, que adota a tecnologia do Internet Banking, do Mobile Banking, algumas operações ainda são realizadas de maneira presencial, como, por exemplo, desbloquear um cartão de crédito no terminal de caixa eletrônico da própria instituição, para alterar senha também, ou ainda para assinar um contrato, para comprar um produto ou serviço qualquer, para dirimir uma eventual dúvida, eu tenho que ir presencialmente à agência. No banco digital, tudo isso é desnecessário. A inteligência artificial, ela hoje já consegue mapear a biometria das digitais, já consegue mapear a biometria de face e vai entrar no Brasil, nos próximos 2 anos, a biometria de voz, onde eu vou coordenar as informações da biometria de face com a voz, que é única para cada um de nós, garantindo, portanto, um nível muito maior de certeza de que aquela operação está sendo realizada por aquele cliente. E nesse sentido, então, os bancos digitais já saem na frente, porque todas as suas operações são realizadas meramente por canais digitais. E aí, no Internet Banking, eu posso, num banco digital, literalmente comprar qualquer produto ou serviço, fazer aplicação financeira, fazer uma transferência eletrônica disponível, um TED, um DOC, um Pix, contratar cartão de crédito, alterar senha. Eu posso pedir uma segunda via de cartão de débito, posso inclusive pedir, para ainda há quem utilize talão de cheque. Eu posso comprar um plano de previdência complementar privada, eu posso, eventualmente, fazer uma aplicação em renda fixa ou renda variável, enfim, praticamente todas as operações, com a exceção do depósito e, claro, do saque, porque esse exige a presença física diante de um caixa eletrônico da própria instituição, no caixa de uma agência tradicional ou num caixa multibanco, que são os 24 horas em geral. Perfeito? O que se aplica ao Internet Banking se aplica mais ainda potencializado no Mobile Banking. Porque o Internet Banking, embora ele possa ser utilizado nos smartphones e também nos tablets, bem como notebook e computador de mesa, ele é mais comum de ser utilizado em computador de mesa e notebook. Já o Mobile Banking, ele dá a ideia de que eu posso utilizar literalmente os serviços do meu banco em qualquer lugar. E com o advento de smartphones conectados com a rede 4G e mais recentemente com a rede 5G, com capacidade cada vez maior de processamento de memória, eu posso ter aplicativo para praticamente tudo, o que me permite a conveniência de utilizar esses serviços em qualquer lugar, sem que eu esteja necessariamente na frente de um computador de mesa ou ainda de um notebook. E isso mostra que o Mobile Banking se transformou no principal meio de contato dos clientes com a própria instituição, dinamizando e muito, portanto, o serviço bancário. Legal? Vem para cá, vamos tentar entender isso de perto. O conceito de transformação digital pode ser considerado como um processo no qual as instituições se utilizam lá da tecnologia para garantir os seus resultados, aumentar o seu alcance e melhorar o seu desempenho. Sendo assim, a tecnologia da informação não é vista mais somente como uma área de apoio, mas sim como um meio estratégico de transformação
do negócio. Ao perceber que os clientes estavam se voltando para soluções mais modernas e que entregavam mais valor, boa parte dos bancos que ainda não haviam traçado estratégias de transformação digital voltaram-se para essa novidade. Atualmente, as instituições financeiras não apenas lideram muitos aspectos dessa inovação, como buscam ser referência sempre quando falamos de transformação digital e de tecnologias. Essa atitude, fruto do aumento da concorrência trazida pelo surgimento das fintechs e a globalização dos serviços. E assim, os bancos tradicionais deram um grande impulso ao internet banking e ao mobile banking, sobretudo ao mobile banking, a partir da resolução do Conselho Monetário Nacional, regulamentado pelo Banco Central do Brasil, que permitiu a abertura e o fechamento de contas simplesmente através de um meio remoto, de um app, de um banco ou de uma fintech. Então eu tenho agora a possibilidade de abrir e de fechar a conta, né, num clicar de dedos em segundos. E isso atrai muito, sobretudo, a população mais jovem do nosso país, que já nasce antenado com as tecnologias da informação e da comunicação. Significa dizer, então, professor, que alguns métodos tradicionais, como, por exemplo, o phone banking ou a presença física do cliente na agência, o trato direto com o ser humano ou ainda a resolução e compra de produtos e serviços de forma presencial vai entrar em processo de extinção? Não. Isso porque, pelo menos por enquanto, existe uma série de problemas complexos, né, que não podem ser tratados, né, pela inteligência artificial e pelos chatbots. Né? Existe muita coisa que ainda depende de uma certa percepção, né, da necessidade do cliente ou do problema para a resolução junto à instituição. Há clientes que simplesmente têm dificuldade no uso da tecnologia. A parte deles é o que nós denominamos de analfabetos tecnológicos, né? É uma população notadamente um pouco mais velha que tem muita dificuldade em lidar com uma nova tecnologia por não entender o seu mecanismo de funcionamento. Então é claro que as instituições também estão preparadas para isso. E elas estão preparadas também para perceber uma questão fundamental, né, de que muitas vezes eu quero ter o contato com o meu gerente para tirar uma dúvida. O contato, com o ser humano, ele é valorizado na relação com a instituição. E por isso, a tendência das instituições é criar um mix entre um atendimento para um público que prefere o mobile banking, o internet banking, o chatbot, por aí vai, e uma outra parte do público que vai se utilizar desses serviços ou não, mas que quer o atendimento humano, presencial, mais afetuoso, mais simpático. Ok? Vem para cá. Então, o foco das instituições financeiras é fornecer produtos e serviços de maneira totalmente digital, permitindo assim a sua contratação por meio da internet, de dispositivos móveis e de computadores pessoais. O Internet Banking é uma dessas soluções. A iniciativa visa agregar valor junto ao usuário e preza pela liberdade em gerir as suas finanças de qualquer lugar, sem a necessidade de se deslocar até uma agência para poder tomar atitude em relação à sua conta. Dessa maneira, é preciso perceber também que a transformação digital não está ligada tão somente ao atendimento ao cliente e à satisfação das suas necessidades, mas sim ao uso das tecnologias que permitam conduzir o negócio da melhor forma possível. Internet Banking é uma ferramenta online que permite ao cliente acessar a conta corrente e outras pela internet. Com esse recurso, pode-se verificar saldo, fazer transferência, pagar conta, solicitar empréstimo, realizar investimentos, ou seja, praticamente toda e qualquer atividade bancária. Quais são as vantagens do Internet Banking para os clientes? Primeiro, é encontrar o produto certo com poucos cliques à sua mão em qualquer lugar. Contar claramente
com muito mais mobilidade e ter um atendimento mais personalizado. É gerir as suas finanças com mais liberdade, sem precisar informá-las ao gerente da conta, por exemplo. Em tese, é poder pagar menos tarifas, já que eu posso comparar produtos e serviços com outras instituições que ofertam também os mesmos produtos. E quais as vantagens para os bancos que decidem adotar o digital? Primeiro, é o melhor relacionamento com o cliente, um menor índice de abandono, a maior capacidade de investimentos e de organização, e nós temos também os desafios a serem enfrentados. Dentre eles estão, claro, o armazenamento das informações. E aqui eu chamo muito a sua atenção, porque o Brasil tem uma legislação muito completa e muito moderna, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se eu tenho o aumento do tráfego de informações entre os clientes e a instituição, os investimentos em cibersegurança por parte das instituições têm que ser reforçados. E, portanto, o banco ele tem sido responsabilizado civil e algumas vezes criminalmente quando há o vazamento de informações, mesmo que este vazamento não seja doloso. Aqui há uma questão que é importante você lembrar para a hora da prova. O vazamento de informações dolosas é aquela na qual a instituição, de maneira propositada, permitiu, autorizou, ou deixou vazar pela sua inércia, dados sensíveis relativos aos seus clientes. E a questão culposa é quando a instituição, mesmo não tendo agido com dolo, ela tem culpa porque a ela tinha a responsabilidade de ter a guarda e a administração dos dados dos clientes e, eventualmente, esses foram vazados na rede mundial de computadores. O judiciário brasileiro tem sido muito claro em responsabilizar sob o ponto de vista civil e sob o ponto de vista penal, em alguns casos, quando há vazamento de dados dos clientes. E, portanto, se eu aumento as operações de internet banking, mobile banking, eu tenho que aumentar a capacidade de armazenamento de informações e trabalhar com sistemas de cibersegurança muito fortes para impedir que haja fraudes, roubo de informações, movimentação indevida, divulgação de dados de clientes ou de movimentações na rede mundial de computadores e por aí vai, ok? Atender a demanda de produto digital por parte dos seus clientes. Bom, o mobile banking é um termo que se refere ao uso do smartphone ou de algum outro dispositivo móvel, por exemplo, como tablet, para realizar tarefas bancárias que normalmente só poderiam ser feitas em agências ou por meio de computador pessoal. E também, como são chamados serviços online, que os bancos oferecem aos seus clientes, tais como monitoramento de saldos de conta corrente, transferência de fundo entre contas, pagamento de faturas, entre outros. A expansão da telefonia celular e da internet banda larga é que permitiu que esse canal fosse o mais utilizado pelos brasileiros para operações bancárias desde 2016, superando pela primeira vez o Internet Banking, segundo informações de pesquisa divulgada pela Federação dos Bancos Brasileiros, a FEBRABAN. Do ponto de vista dos banqueiros, o Mobile Banking traz inúmeras vantagens, de redução de custo à melhoria da experiência do cliente, passando pela rapidez das transações e a possibilidade de uma melhor segmentação e análise preditiva. Professor, o que é uma análise preditiva, Nós temos que hoje há um avanço muito forte da utilização da inteligência artificial, do chatbot, do machine learning, ou seja, da máquina que aprende com o usuário, e do Big Data. O Big Data é aquela grande coleta e tratamento de informações. Até o momento atual, grande parte da atuação desses esquemas funcionam de maneira basicamente reativa a uma provocação que é feita pelo cliente. Só que
A partir do Big Data e da inteligência artificial, a ideia dos bancos é ir além, é traçar um perfil do cliente a partir dos dados, né, que ele circula no mobile bank e no internet bank, e os bancos já estão se preparando para uma outra etapa chamada Open Data, onde o cliente pode autorizar que os seus dados de navegação de internet, de utilização de outros aplicativos, né, de pesquisas que são feitas diretamente pelas instituições, possam elaborar o perfil do cliente. E a partir daí, a inteligência artificial e o Big Data vai ser preditiva, ou seja, eu vou prever ou vou buscar prever quais são as necessidades e os desejos do cliente e, a partir daí, montar uma carteira, um cardápio de produtos e serviços que seja mais especializado e mais adequado à demanda de cada um. E isso é uma atuação que nós chamamos de preditiva dentro do sistema bancário, ok? Já para os clientes pessoa física e jurídica, o Mobile Banking oferece a comodidade de realizar transação bancária a qualquer hora e em qualquer lugar onde haja conexão com a internet. Traz, portanto, um ganho de tempo e também facilita a realização de negócios em poucos cliques. Quais são os desafios, né? Transformar o Mobile Banking num canal transacional, que é elevar o número de vendas de produtos e serviços através do Mobile Banking. Melhorar a usabilidade das aplicações mobile, o que significa mais segurança e mais simplicidade no uso das ferramentas. Lidar com as ameaças à segurança da informação. O Brasil, por exemplo, é líder no mundo em trojan bancário, os famosos vírus cavalos de Troia, que são instalados sem que os usuários percebam e que silenciosamente roubam dados de transações financeiras. E aqui, os dados da pesquisa de tecnologia da Febraban de 2021 não deixa dúvidas, né? Houve um aumento de 43% nas transações com mobile banking, totalizando mais de 15 bilhões de reais no ano de 2020. Então, de um total de 103 bilhões, eu tenho 15 bilhões que são realizados através desse tipo de canal. E, portanto, né, a tecnologia preferida dos brasileiros no momento atual. Bacana? Observe aqui que o crescimento em mobile banking é exponencial. De 2016 a 2020, eu saio, né, de uma participação de 18,6% para 52,9%, num crescimento em todos os anos, e de uma movimentação financeira de 65 bi para até 103 bilhões, né, no total, através de transações que envolvam, né, mobile banking, internet banking, pontos de venda de comércio, né, os ATMs, os autoatendimentos, correspondente bancário, agência bancária, né, se mantém praticamente estável com tendência de queda, e os contact centers também relativamente pouca participação. Legal? Pessoal, encerramos essa aula por aqui. Abraço forte para você e bons estudos. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!